Ei, tudo bem por aí? Obrigada por ter vindo conversar comigo um pouquinho, viu? Eu sou a Cat Nobre, ou Cat, como você preferir me chamar, e esse é o Causa Nobre. Seja muito bem-vindo, você que me vê, você que me ouve. Esse foi um projeto que eu criei de uma vontade de compartilhar pensamentos, devaneios, angústias, dúvidas, epifanias até, que às vezes eu achava que estava tendo sozinha, que vinham de jornadas e trajetórias e partes de processos que eram muito solitários. E eu sendo uma pessoa que está tentando dar o seu melhor para viver de uma forma mais autêntica, sincera, intencional e menos passiva, tenho tido muitos desses momentos e achei que talvez eu pudesse encontrar pessoas que estão tendo eles também. Cara, é muito doido pra mim estar falando tudo isso, porque na verdade esse projeto existe no meu coração e no meu círculo desde o final de 2024. É um projeto sobre o qual eu conversei com amigos e pedi conselhos no Natal de 2024. É um projeto que tem a arte pronta desde janeiro de 2025 e a descrição e episódios delineados há muito tempo. E só agora, em setembro de 2025, ele tá vindo à tona. E o motivo disso tudo, pra mim, é muito claro. Eu sei por quê. O motivo disso tudo sou eu. É por minha culpa que esse projeto não saiu antes. Simplesmente porque eu tenho que, com uma certa urgência, aprender a me dar uma colher de chá. E é sobre isso que eu queria conversar hoje, porque eu achei que seria o mais propício no meio disso tudo, tá bom? Eu não sei como é que vocês se relacionam com a ideia de autocobrança, mas para mim é algo que permeia a minha existência desde sempre. Eu lembro de ser uma criança e ser aquela garota na escola que todo mundo tem um certo ranço, porque quando ela tira 8 na prova, que valia 10, ela chora. Ou quando a professora briga com ela, parece que o mundo acabou. Isso não vinha de uma cobrança externa, seja da minha família, seja até dos professores, para que eu performasse de uma forma impecável, tá? Isso partia 100% de mim. E a gente tá falando de quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Isso partia de uma noção que eu tinha que provar o meu valor o tempo inteiro. E ok, às vezes quando a gente é criança, é muito novo, o mundo parece ser muito mais amedrontador do que ele realmente é. Mas isso persiste na minha vida até hoje. E já faz um bom tempo, tá? Desde que tudo isso aconteceu. O que mais me surpreendeu quando eu comecei a me debruçar e procurar entender mais sobre a autocobrança e como ela se manifesta para mim, foi o quanto que ela se manifesta com coisas que eu gosto muito e que eu quero fazer. Porque uma coisa é quando a gente tá falando de partes da nossa vida que já tem uma certa cobrança. Por exemplo, avaliações, trabalho, pressão, entrega, qualidade. Nesses momentos é normal a gente ter um certo nível de autocobrança, né? E uma cobrança externa até que vai reforçar isso. Agora, por que é que eu tô me cobrando tanto com coisas que eram para ser boas para mim? Eu notei que eu estava me cobrando quanto aos meus hábitos diários. Eu estava me cobrando sobre o quanto que eu estava me exercitando no dia a dia, achando que eu não estava me exercitando o suficiente. Eu estava me cobrando sobre como eu comia, achando que eu estava sendo pouco saudável e que eu tinha que comer muito melhor do que isso. Eu estava me cobrando sobre os meus hobbies, e não querendo compartilhar eles com as pessoas por achar que eu ainda não era boa o suficiente para que as pessoas soubessem que eu canto, que eu toco tal instrumento, que eu faço crochê ou que qualquer coisa do tipo. E nessa categoria entra esse podcast. O audiovisual em geral sempre foi algo que eu amei demais e que eu tentei várias vezes, mas eu nunca tinha coragem de continuar porque eu voltava, via de novo e achava que aquilo não era bom. E por consequência, eu não era boa.
Eu sempre achava que eu não era interessante o suficiente, ou que o que eu estava compartilhando não era tão bom assim, ou que eu precisava estudar mais e ter mais conhecimento, e que não estava pronta por causa disso e daquilo. Não tem muito como fugir disso quando todos os motivos estão na sua cabeça. As pessoas me incentivavam muito, eu fui muito motivada pelas pessoas ao meu redor que me falavam: "Cara, faz sim, se você quer fazer, faz. Vai ser legal, você vai crescer, você vai entender, você leva jeito pra coisa". Mas quando a gente tá preso nesse ciclo de autocobrança, uma das principais coisas que a gente sente e acaba fazendo é entrar na passividade, que é a falta de ação. Existe um livro de uma autora chamada Christine Neff que fala sobre uma conceptualização diferente de uma atitude saudável para a pessoa quanto a ela mesma. E um trecho específico desse livro, a autora faz um contraponto. Ela apresenta duas ideias diferentes, para a gente mudar um pouco a forma como a gente vê essa questão da autocobrança. A autora fala o seguinte, que muitas vezes a gente acha que ao sermos pessoas que têm compaixão com nós mesmos, a gente vai acabar falhando, que a gente vai acabar sendo muito passivo, que não vai fazer as coisas, que não vai entregar bem. Mas que é cientificamente comprovado e que psicólogos já perceberam isso nas pessoas, que na verdade o que realmente leva à passividade é a autocobrança excessiva. Para pensar um pouquinho sobre isso. Não faz muito sentido com a forma como você viveu a sua vida até agora? Por que que isso existe? Porque quando a gente está sendo bondoso com nós mesmos, a gente tira toda uma parte do processo que é de autoavaliação. E a parte de autoavaliação faz com que toda a criação, a vida, tenha mais uma etapa. E essa mais uma etapa é muito angustiante. Essa angústia faz com que a gente esteja menos presente, faz com que aquilo que move a gente, que faz a gente se sentir bem, que a gente gosta, vire mais um fator de ansiedade, de medo, de angústia, de baixa autoestima. Olha como isso é triste, sabe? Hoje em dia, ainda por cima, com toda essa ideia de estar sempre se apresentando para o público e postando tudo que a gente faz, existe uma pressão extra que a gente coloca em nós mesmos de não aparecer errando, não aparecer sendo ruim em algo. A gente tem que chegar e ninguém pode ver o nosso processo. Todo mundo tem que ver o resultado final, que tem que ser maravilhoso, impecável, o melhor já visto. E muitas vezes eu acho que isso acontece porque a gente pensa que as pessoas que a gente vê sempre foram boas naquilo. E eu não sei quem a gente está querendo enganar, porque isso nunca foi verdade. Eu não tenho dados para me embasar no que eu tô falando, tá? Então, por isso eu não vou falar que ninguém é capaz disso, mas eu acho que quase ninguém é capaz de ser bom em algo novo que tá tentando desde o início. Eu comecei a tentar colocar isso em perspectiva quanto à dança. Eu danço há alguns anos e eu melhorei muito, mas eu ainda não sou uma ótima dançarina. Eu tinha muita vergonha disso. E em dias ruins, pra ser sincera, eu ainda tenho. Eu tô no meio de um grupo que ativamente dança e eu tenho colegas que são fenomenais. Eu admiro elas de uma forma absurda. E pra mim, por muito tempo, eu achava que eu não merecia estar ali. Eu ficava tentando encontrar outras formas de ter valor para aquele grupo, porque eu achava que dançar e o fato que eu estava lá tentando dançar nunca seria bom o suficiente. Teve um processo até em que eu pensei em parar de dançar lá e estar presente ajudando de outras formas que eu sabia que eu era boa em. Eu estava quase me privando de algo que eu gostava muito de fazer, porque eu não achava que eu era boa o suficiente para ter o direito de fazer aquilo. Hoje em dia, como eu falei, eu melhorei muito. E eu me dedico o máximo que eu posso para poder estar lá e entregar algo que eu tenho orgulho de entregar. Na maioria dos dias. Claro que tem dias que isso não é possível. Mas eu percebi que para mim é mais importante estar fazendo aquilo que eu gosto do que garantir que só vão me ver fazendo aquilo quando eu fizer bem. Porque tem um tempo até eu poder fazer isso bem. E aquilo que eu tô fazendo não é para os outros.
é pra mim. Na edição 282 da revista Vida Simples, que eu coincidentemente ganhei da minha mãe, e foi a primeira edição da revista que eu pude colocar as mãos em, se fala muito sobre essa ideia de autocobrança. E uma das colunistas, a Isabela Camargo, fez um texto que se chama O que você contabilizou hoje? Que me lembrou muito aquele meme que apareceu no Twitter há um tempo atrás, tipo, eu sou agiota de mim mesmo. Mas nesse texto, eu queria ler para vocês um trechinho. Foi com muita terapia que consegui desapegar da crença de que só tenho valor quando entrego algo extraordinário, que só merece afeto quem é útil, que descanso é sinônimo de fraqueza. Crenças assim não apenas adoecem, elas castram as possibilidades que o destino te apresenta ao longo do tempo. Você sentiu um arrepiozinho aí enquanto eu tava lendo pra você? Porque na primeira vez que eu li isso, o texto me impactou muito. Eu fiquei muito... Eu me vi nesse texto, no quanto que isso era verdade, na quantidade de coisas que eu me privei de fazer por causa dessa autocobrança. A autocobrança, na verdade, no fundo, vem de uma sensação de estar faltando, de não sermos suficientes só por sermos quem somos, por sermos pessoas bondosas, ou por ser uma pessoa engraçada, ou por ser uma pessoa tranquila que traz paz para as pessoas ao seu redor. Às vezes você é uma pessoa muito apaixonada, com muitos sonhos, ou você é uma pessoa que gosta de estar ao redor das pessoas e fazer as pessoas se sentirem bem. A gente está vivendo numa lógica de que a gente tem que estar sempre sendo mais, e melhor, e melhor. E que a gente tem que produzir horrores. É uma lógica quase como se a gente não fosse pessoas, como se fôssemos máquinas. Não só para o nosso trabalho, para os nossos estudos, mas também para ter valor para as pessoas, para a vida, para merecer aquilo que a gente devia merecer só por ser. Eu tô querendo me desafiar mais a me colocar em ambientes e fazer coisas que eu não sou necessariamente boa em. E fazer essas coisas sem me cobrar demais. Eu sei que vai ser difícil e que eu não posso exigir isso de mim mesma porque é algo que eu aprendi há muito tempo. Mas quanto mais eu paro e penso sobre isso e leio esses textos e encontro pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu, mais eu percebo que isso é o que eu preciso fazer para sair desse ciclo de não fazer nada em que eu tô há tanto tempo. De não conseguir dar os primeiros passos nos projetos que eu quero ver nascerem e encontrarem o mundo. Ainda no texto da Isabela Camargo, tem um trechinho que ela fala o seguinte: o problema não está em buscar resultados, mas quando essa busca ocupa todo o tempo e todos os espaços, algo se perde. O prazer de estar presente, mesmo diante dos imprevistos, a conexão com quem somos e a gentileza com as nossas próprias falhas. E eu não tenho, gente, nenhuma solução ainda. Talvez eu nunca tenha. Mas eu tenho alguns pontos de princípio que eu tô tentando aplicar. E eles são os seguintes. Primeiro, lembrar que eu posso aproveitar coisas que eu não sou boa em. Que eu posso gostar delas e que eu posso fazer elas. Eu não preciso ser boa para fazer as coisas. Segundo ponto, lembrar que quanto mais eu me cobro, menos eu faço. Que, na verdade, quanto mais bondosa comigo eu for, mais experiência eu vou ter. E que com mais experiência, eu vou ter mais para compartilhar. E isso também vai agregando a quem eu sou. E terceiro, lembrar que o meu valor não tá naquilo que eu tô entregando para as pessoas. Não tá só naquilo que eu sou boa em fazer. Tá naquilo que eu sou. Tá na pessoa que eu sou. E que eu não preciso entregar de um certo nível para merecer as coisas que eu recebo da vida das pessoas, para merecer atenção, para merecer interesse, para merecer um aumento, para merecer uma promoção, para merecer um emprego, para merecer as pessoas ao meu redor. Esses são os pontos que eu tô tentando lembrar e aplicar no meu dia a dia, à medida que eu tento viver de uma forma que faz mais sentido para mim, me cobrando um pouquinho menos se eu conseguir. E aí, presta atenção, vou te dar um desafio. Assim como eu tô finalmente soltando esse podcast, que é algo que eu sempre quis fazer,
criar conteúdo, falar com as pessoas, mas eu nunca me achei boa o suficiente para fazer, eu queria te desafiar a fazer alguma coisa que você sempre quis fazer, mas que você se parou até agora por achar que você não estava pronto para isso, que você não estava bom o suficiente. Confia um pouquinho e tenta. Mesmo se você não for super bom, se for algo que você se divertir fazendo, que te fizer sentir que a vida vale a pena ser vivida, já vai estar ótimo. Se você gostou desse nosso papo, deixa um like aqui, compartilha com as pessoas que você conhece. Se você está só ouvindo no Spotify, também avalia positivamente o podcast. Deixa um comentário sobre o que você achou, insights que você teve. Vamos continuar essa conversa aqui e a gente se vê na próxima. Um beijo e uma boa semana.